Vamos então dar sequência na escola, pastor, pedir para ele vir e trazer os relatórios do que ele tem de importância, pegou lá, conseguiu, e ele tem uma parte também aqui para expor para nós. Pastor Aldre, bem-vindo, Deus te abençoe. Bom dia. Amém. Deus abençoe a todos, no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Como é bom poder estar nesta manhã na casa de Deus. Amém. Esse ambiente preparado pelo Senhor para nós semearmos a palavra, recebermos a palavra, nosso alimento espiritual. Enquanto viemos para cá nessa manhã, nós vimos um grupo de ciclistas, Ciclistas pedalando. Está um dia bonito, céu azul, ensolarado, não está tão quente. E na mensagem "Que casa me edificareis", o profeta de Deus disse que quando eles não tinham em Tucson, antes do irmão Peregrim, jovem ainda, se mudar e abrir o tabernáculo, o irmão Brana já estava lá, no Arizona, e ele ficava triste, porque as crianças saíam para andar de bicicleta no domingo de manhã. Ele dizia, eles deveriam ter uma igreja aonde ir no domingo de manhã, para cultuar, adorar a Deus. Então ele está se expressando, demonstrando sua alegria em poder ter um tabernáculo para vir no domingo de manhã. E graças a Deus, Deus tem nos dado um lugar para nos reunir, no domingo, aqui de manhã, e ter companheirismo cristão em torno da palavra, louvar o Senhor, amém? Os hinos sempre agradáveis, criando essa atmosfera de fé, e em tudo temos visto a mão do Senhor nos abençoando. Então, que bom, Muitos fazem muitas programações para o domingo. Domingo é o dia de folga, mas o cristão, ele quer adorar, louvar o nome do Senhor. Ele entende que foi numa manhã de domingo dessa, que foi o dia mais importante para todos nós. Amém? Ele ressuscitou, ele deixou a sepultura aberta, e há um túmulo aberto em Jerusalém a testificar que ele vive. E isso num domingo de manhã. Então, domingo de manhã é igualmente especial para nós cristãos, revelados, amém? Não como uma doutrina legalista, mas o irmão Brana tinha um princípio que ele não gostava nem de abastecer o seu carro no domingo. Domingo ele gostava de deixar um dia reservado para o Senhor e para a família, não é? Tem uma mensagenzinha, um profeta em família, de relatos da Rebeca, Billy Paul, José, os filhos, falando como era o dia a dia e como eles faziam no domingo, tocavam o piano, cantavam hinos, tinham um dia mais para o Senhor e mais familiar. É um bom princípio, irmãos, para nós que prezamos a família. Amém? Como disse o pastor Oswaldo, estamos vindo, sob a atmosfera ainda dessa reunião em Cuiabá, que foi muito exitosa. O pastor Rogério foi muito feliz no tema, o aperto da noiva. E confesso que, ao abordar o tema, na visão de diferentes ministros, você não consegue dimensionar como o tema é profundo, o aperto da noiva. Olhando as profecias, os eventos modernos, alguns deles, se você for olhar mesmo, à luz da palavra, nós deveríamos estar até um pouco assustados, os últimos acontecimentos. E as profecias sobre esse dia, te faz pensar assim, como que
claro, sabemos que é Deus, mas, naturalmente falando, como que o profeta pôde falar na década de 60 coisas tão incisivas para essa hora que estamos vivendo? Então as reuniões internas foram de uma riqueza imensurável. Todos os que usaram a palavra foram muito usados por Deus. O pastor Alexander de Cariacica, parece assim que todas as reuniões foram profecias assim. Pastor Oswaldo, muito usado também no seu tema, na sua abordagem. Pastor Júlio, pastor Cláudio, né? O ministro irmão Adelso de BH, também foi muito bem sucedido. Ele tem assim uma maneira bem, usando tipos bem do dia a dia assim mesmo. É uma riqueza essa diversidade, né, de como Deus trabalha com cada ministro. Outros parecem assim que são mais técnicos assim, não sei que a palavra não é essa, mas assim dentro dos parágrafos das mensagens. Outros vão, e achei interessante, né? O pastor disse para nós darmos um resumo, né, da reunião. Achei interessante o pastor de Cariacica mostrando como houve também um aperto nos dias de Davi. Sabemos que Davi é um tipo de Cristo, não é isso? E aquele que o perseguia ali, em um momento, Saul, como um tipo de um anticristo, né, perseguindo Davi, e os sacerdotes acolheram Davi em Nob, né? Aí lá Saul vai chegar ali, fica muito nervoso, que Davi comeu os pães da preposição, o pão que ficava dentro do lugar escondido, e pegou a espada também, foi-lhe dado a espada, né? Você já leu isso? Lá em 1 Samuel, né? Histórias bíblicas, e ele mostrando ali dentro, como Saul chegou, e se acendeu a sua ira contra os sacerdotes em Nob. Você se recorda da história? Que ele chamou, era 70, 80 sacerdotes, né? Por que vocês deram comida para Davi e a espada? E essa era a espada de Golias, que tinha ficado lá, né? Então ele fazendo uma aplicação, mostrando, né, que em um momento, Cristo, né, ela é Ele, né, na hora dessa perseguição. E ele entrou no lugar secreto. E quando Saul chegou, ele já tinha comido o alimento secreto. E já tinha levado a espada, né, mostrando essa espada em nossas mãos nesse dia. E como que a noiva não passa pela tribulação. Nós sabemos disso. Mas há aí uma pressão, um pequeno aperto. E ali foi inquirido dos sacerdotes, né, sobre por que eles ajudaram Davi, né, e Davi um tipo perfeito ali naquele momento de Cristo e da noiva também. E Saul, ungido pelo mesmo profeta que ungiu Davi. Então ele entrou assim, numa riqueza muito grande, numa inspiração muito grande, mostrando que esses também que hoje têm se levantado contra a mensagem, eles foram ungidos pelo mesmo profeta, porque ambos tinham sido ungidos pelo mesmo profeta, Davi e Saul. Mas agora Saul, ele não tinha mais a sua unção, mas ele carregava o seu título, o seu histórico, a sua autoridade, ungidos pelo mesmo profeta. Podia falar assim, não, eu fui ungido por Saul, mas a mensagem mesmo estava em Davi. Amém? Então, ele foi caminhando nesse paralelo e mostrando também dentro de falsos ungidos, né? Ou melhor, os ungidos dos últimos dias, né, irmão? Essa unção enganosa
nesse dia, porque essas pessoas que você vê que não tinha isso antigamente, né? Como disse o pastor Oswaldo, veio o pastor Rafael, também acrescentou mais, mostrando que Mombrana pregou algumas mensagens intituladas A Serpente Ferida, né? Primeira parte, segunda parte, que lá nos dias do profeta teve um levante, o qual entristeceu muito o mensageiro, porque as pessoas vendo o nível, né, a perfeição do dom, da mensagem, da operação do sobrenatural, então aqueles irmãos no momento quiseram endeusar o profeta. Claro que o Mombrana não aceitaria isso, ameaçou deixar o ministério se aquilo continuasse, disse que são pessoas boas que estão sendo usadas por Espírito errado. Então, lá no começo da mensagem, esse Espírito veio forte, e foi um movimento forte. Você pega aí a mensagem A Serpente Ferida, você vai ver, ali o irmão Brando esmiuça esse assunto. Então, esse mesmo Espírito volta no tempo do fim, não conseguindo endeusá-lo, agora ele quer demonizar. É o mesmo Espírito, entende? Que vai para um extremo e vai para o outro. Mas a noiva caminha no centro. No centro da palavra. Então, e essas pessoas, essa unção, né, nos ungidos dos últimos dias, então o profeta mostra que é uma unção, mas é uma unção maligna, né? Haverão falsos, Jesus não disse que levantaria falsos Jesuses, mas falsos Cristos, e Cristo é a unção, amém? Então, veja bem, ungidos, e não são pessoas neófitas, no sentido de não saber colocar bem as palavras, ou pessoas assim que com 2, 3 palavras você desmonta ou desarticula as narrativas dele. São pessoas maquiavélicas, de mentes sagazes, pegando pontos aqui e ali, tentando confundir a mente das pessoas. Então, há sinais, e a noiva deve estar atento. Por exemplo, vocês observaram os acontecimentos dos últimos tempos. Então, esse ano houve esse problema que houve repercussão em toda a comunidade internacional sobre aquelas 80 pessoas que morreram na África por um extremismo lá que eles fizeram, né? Inanição e assim por diante. Eles colocaram na conta da mensagem, alegaram, né, que depois nós ficamos sabendo que aquele era um ministro apostatado que um dia foi da mensagem, ou supostamente disse ser da mensagem, mas não era, nem trabalhava com a mensagem naqueles dias. Mas aquilo houve uma repercussão. E lá na América, eruditos, religiosos renomados, pessoas de grandes alcances, assim, de multidões, atribuiu aquilo à mensagem. Então isso vem somando, colocando, né, colocaram isso como se fosse a mensagem, Então, você sabe que o inimigo, ele não vem logo naquele cavalo vermelho, ele cavalga naquele cavalo branco, né? E você sabe que não é o cavaleiro que era branco, mas era o cavalo, e o cavalo, aquela besta, aponta para um poder que ele tem. Mas ele rapidamente desmonta e monta sobre o cavalo vermelho, que já é espada, perseguição, opressão, derramamento de sangue. Então, você vai ver daqui para frente isso em uma escala maior. Aí esses homens, né? Por que não creio mais na mensagem? Aí coloca lá, com letras bem evidentes assim. E veja bem, se isso não é uma coisa para chamar a atenção, por que não creio mais na mensagem? Vamos ver por que ele não crê mais na mensagem. Você entende?
como que há uma astúcia para chamar a atenção da pessoa. Por que deixei de crer no profeta William Branham? E não é textos assim, né? Não menosprezando as pessoas assim que não foram alfabetizadas, mas não é a pessoa que fala assim, nós peguemos, nós voltemos, não, é pessoas que falam assim, aquele linguajar erudito. Sim. Então, irmãos, mas a unção de rapto está tomando mais a noiva também nesta hora. Todas essas coisas deveriam ser sinais evidentes para que a noiva, você se lembra que Jesus disse no sermão profético de São Mateus 24, que o Espírito seria tão parecido que, se possível fosse, enganaria até os escolhidos. E diriam naquele dia, ei-lo ali, não saiais, eis que está no interior da casa, não entreis, eis que está em tal lugar, não vades. Mas onde estiver o corpo, ali se ajuntarão as águias. Interessante que Jesus termina o sermão profético de São Mateus 24 e entra no capítulo 25, que é uma parábola profecia de uma igreja, 10 donzelas, 10 virgens, nenhuma misturada com o mundo, porém 5 delas tinham o óleo, o azeite, 5 delas não tinham, não estavam preocupadas com o azeite, não é verdade? Então, o diferencial nesse dia é o azeite nas nossas lâmpadas, amém, irmãos? É o azeite em nossas lâmpadas. Mas então, voltando aqui, achei interessante o pastor Alexander mostrando que nós olhamos muito para esse aperto e o Concílio Mundial de Igrejas na forma literal. Como assim, pastor? Mas na forma espiritual já está acontecendo. Existe um aperto literal, físico, que igrejas podem ser fechadas, isso está nas mensagens. Mombrana chegou a dizer que podem usar igrejas como depósitos do governo, para colocar caminhões, colocar as coisas, porque confisca. E existe um aperto que é espiritual, compreende? Que já está em evidência. Por exemplo, há igrejas das mensagens que não podem mais abrir, que não abrem mais, que não abriram mais, né? Então há lugares no mundo, né? E eu nem estou indo para os países de regime mais fechado, né? Como a Coreia do Norte, o Irã, não. Você sabe, há países como Trinidad, que houve ali uma cartilha, algo ali, né, que todos os líderes religiosos deveriam assinar para que pudessem o alvará de abertura de igrejas. E ali havia coisas ali que ia contra os princípios sagrados da palavra. Amém? Algumas coisas que iam contra os princípios, e o pastor não assinou, não aderiu, né? Então, se você não adere, se você não assina, então você não pode abrir. E eles estão sem culto, passaporte confiscado, estão sem culto assim, estão dando o seu jeito de se reunir, de estarem ali reunidos. E conectando com isso que eu estou falando, eu quero que você ouça isso aqui, ó. Vamos tomar uma escritura, vamos nos colocar de pé, pegar uma escritura e continuar conversando em Apocalipse capítulo 3. Obrigado. Apocalipse capítulo 3.
Apocalipse capítulo 3, verso 8. Amém? Amém? Eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta. Louvado seja Deus. Amém. Antes dele falar da hora da tentação, ele já disse para a sua igreja que ele já deixou uma porta aberta para nós. Amém. Obrigado, Senhor. E ninguém a pode fechar. Amém. Tendo pouca força, sou eu. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Agora, verso 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Senhor Jesus, Pai bendito, rogamos que o Senhor continue conosco, Pai, nos guiando e nos dirigindo nesta manhã. Senhor, aquela presença invisível, mas sentida, Pai. 5 sentidos não detectam, mas a alma conhece a tua presença, Senhor. O 6º sentido, a fé, te declara nesta manhã em nosso meio, abençoando os nossos corações e ungindo, meu Deus, mais e mais a reunião, abrindo este assunto tão importante, tão abrangente nessa hora, Pai, e nos posicionando mais e mais na tua palavra, Pai. Meu Deus, não sabemos o que o amanhã nos reserva, mas confiamos em Ti, Pai, e olhamos para a Tua palavra, e através da Tua palavra, meu Deus, assim como Noé foi avisado, Pai, ó Deus, e Jesus disse que como foi nos dias de Noé, seria nos dias em que o Filho do Homem se manifestasse, Senhor. Meu Deus, então sabemos que nós também seremos avisados. O Senhor disse, o dia e a hora ninguém sabe. Não é o dia e a hora, Senhor, mas é o momento, é a aproximação do tempo. É isso que nós queremos saber, Pai. O Senhor não vai nos dizer o dia e a hora, mas que nós vamos sentir essa hora se aproximando, nós vamos sentir. E isso, Senhor, não será uma coisa no diário oficial, mas será um sentimento no coração da noiva, Pai. Porque a Bíblia mostra que Noé foi avisado, Senhor. E o Filho do Homem diz que como foi nos dias de Noé, nos dias de Ló, e como foi nos dias de Noé, seria, Senhor, na vinda do fim do mundo, Pai. Meu Deus amado, ó Deus querido, e que o Senhor possa nos ungir, meu Deus, para continuarmos conversando e trabalhando, Senhor amado, sobre este assunto e preparando os nossos corações. Aleluia! Amém, Senhor. Amém, amém. Assentai-vos, irmãos. Na mensagem A Era da Igreja de Filadélfia, o profeta diz assim: eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Este verso não é uma declaração de que a verdadeira igreja entrará e atravessará a tribulação. Ele significa isto. Se ele significasse isto, ele o teria anunciado. Mas disse: eu te guardarei da hora da tentação. Esta tentação é exatamente como a tentação do Éden. Então, o profeta está mostrando o que significa essa afirmação: eu te guardarei da hora da tentação. Porque sem um profeta, as pessoas poderiam ficar atribuindo isso a muitas coisas. Tentação, né? O que é tentação? Um vai falar, isso vai ser isso, mas eu quero saber o que o profeta diz, especificamente,
que está dizendo nessa escritura. Essa tentação é exatamente como a tentação no Éden. Ela será uma proposição muito convidativa, sustentada em oposição direta ao mandamento da palavra de Deus. E, no entanto, do ponto de vista da razão humana, ela será muito esclarecedora e causadora da vida, de modo a enganar o mundo. Somente os eleitos não serão enganados. A tentação virá como segue. O movimento ecumenical que tem começado naquilo que parece ser um belo e abençoado princípio, cumprindo a oração de Cristo, que todos possam ser um. Então, você vê, tem que haver uma união, tem que cumprir a oração de Cristo, que todos possam ser um. Então, tem bases assim, erroneamente aplicadas, para que haja, a título de se buscar o bem comum, um concílio. E falar contra isso será intolerância, discriminação. Você é intolerante, você é legalista. Então, haverá essas pechas aí, esses nomes serão colocados. Então, visando que se busca cumprir aquilo que Jesus disse, o profeta está dizendo, que todos possam ser um, torna-se tão forte politicamente, que faz pressão sobre o governo para obrigar todos a se unirem com ela, ou através de princípios promulgados em leis, de modo que nenhum povo será reconhecido como a verdadeira igreja, a menos que esteja sob o domínio direto ou indireto deste concílio. O profeta viveu num tempo sem a tecnologia da imagem e da comunicação como temos vivido hoje. Houve um tempo em que os únicos que detinham essa capacidade e esse poder de transmissão eram as redes de televisão, as transmissoras. Hoje não. As pessoas, eles são um transmissor em escala menor de informação. A informação, ela vai muito rápida. E hoje, ela viaja nessa velocidade da luz, levando não somente a informação, mas levando a imagem também. Isso é uma comodidade, mas isso também faz com que muito rápido as coisas tomem forma e o inimigo leve a cabo o seu intento. É um dia, irmãos, que não tem como se esconder. Aquilo que você crê e pensa vai ser conhecido de todos. E é para ser conhecido de todos mesmo, porque Ele prometeu que nos livraria da hora da tentação. Mas é um tempo assim que ninguém mais consegue. Não, nós temos aqui a nossa fé, aquilo que nós cremos, a nossa particularidade. Não existe mais particularidades. Todos nós estamos debaixo de monitoramento nesse dia. Não tem mais como. Está muito claro, muito evidente todas as coisas. Então, o profeta viveu num tempo que não tinha essa facilidade, essa velocidade de transmissão, de imagem, de informação e de tudo que acontece. Sistemas cada vez mais fáceis de câmera, monitoramento, áudio, vídeo, está em todos os lugares, Então vamos seguir aqui mais um pouquinho. Começando naquilo que parece ser um belo e abençoado princípio, o cumprimento da oração de Jesus, que todos possam ser um. E isso se torna tão forte politicamente, que ela faz pressão sobre o governo. Essa questão, você acha, irmão, o cenário, porque esse poder ele também vem
na forma de poder político, religioso e poder demoníaco. Correto? 3 poderes. Eles sempre trabalham junto, dando lugar à união desses 3 poderes ao 4º. Mas são 3 poderes: poder político, poder religioso e poder demoníaco. Você vai ver isso lá nos dias de Gideão, quando Israel entrou numa recessão, depois de 7 anos. É um outro caso, mas eu só quero te mostrar esses 3 poderes vindo, né, que eles vinham como a areia numerosa que está no mar, e eles vinham com seus camelos, com suas barracas, e eles acampavam contra Israel, e eles devoravam, eles vinham como gafanhotos, eles vinham destruindo tudo. E Gideão aparece exatamente depois dos dias da mensagem do profeta, porque ao cabo de 7 anos, 7 eras da igreja, o povo começou a clamar, e Deus lhes enviou um profeta. E esse profeta não trouxe nenhum truque debaixo da manga, ou veio para treinar um exército em Israel para se defender. Esse profeta pregou uma mensagem de redenção: do Egito vos tirei da casa da servidão, e vos trouxe essa terra. O que Deus estava fazendo? Despertando o seu povo, mostrando para eles quem eles eram. Veja, do Egito vos tirei, e derrotei as nações que se levantaram contra vocês, e protegi vocês no caminho do deserto. Então começou a tirar a amnésia, depois dos dias da mensagem do profeta, mas nesses primeiros 7 anos, em que o povo afastou dos caminhos do Senhor, a Bíblia diz que 3 povos vinham contra Israel, e comiam a novidade do campo. Israel, naqueles dias, faziam covas e fendas e buracos para se esconder dos seus inimigos. Após a mensagem desse profeta, que veio ao final de 7 anos, assume, o protagonismo esse personagem Gideão, que está ali revoltado com aquela situação, tentando esconder o trigo no lagar. O lagar é onde se amassa as uvas, ele está ali tentando, e o anjo observando. O que o anjo observava? A revolta de Gideão, pensando na mensagem da noite passada, como aquele profeta pregou aquela mensagem, mexeu com o coração de Gideão. Então aquilo estava trabalhando em sua alma, ele estava refletindo sobre aquilo que ele ouviu no culto. E o anjo parou e começou a observá-lo. É nesse tempo que o anjo para e fica nos observando a nossa atitude de não concordar, de não aderir, amém, e de compreender aquilo que Deus está fazendo nesse dia. E a abordagem daquele anjo, daquele homem que ele estava ali materializado, foi peculiar. O Senhor é contigo, varão valoroso. Ora, ele não disse: oh, que maravilha, eu estava tanto querendo ouvir, sabe? Não, ele já disse: o Senhor é conosco. Se o Senhor é conosco, onde estão os milagres de que nossos pais nos falaram? Em outras palavras, nós estamos numa hora que nós queremos ver essa terceira puxada em eminência, queremos ver o sobrenatural manifestando, queremos vencer esse último inimigo que é a morte, e a morte está conectada com esse corpo de vergonha, com esse corpo de enfermidades, e nós venceremos esse último inimigo, mas para isso, olhe sempre para Jesus. Há uma manifestação nesse dia, que é a terceira puxada em evidência. Amém? Então, veja, então eu falei isso para mostrar que é a atuação de 3 poderes que trabalham juntos. E você sabe, essas coisas que acontecem aí, como a regulamentação de fake news, Por trás disso está um intento, irmãos. Porque, veja, as pessoas podem dizer que o que você prega é fake news. Entende? Por trás disso, as pessoas não percebem. Mas, sim, claro que, naturalmente falando, você fazer algo para que fake news não seja mais divulgada, oh, que coisa boa, mas por trás disso entra um intento de fechar a boca dos religiosos. Nós sabemos que
né? Nós não estamos conectados com esse trabalho religioso que tem sido feito, porque a noiva está em outro patamar. Mas por trás disso, aquilo visa atingir a noiva. Então, tolher os nossos direitos e a nossa liberdade de pregar as nossas convicções de acordo com a palavra de Deus. É um emaranhado, irmãos, onde o inimigo vem trabalhando sobre isso. Veja bem, então isso sempre trabalha junto, poder político, poder religioso e poder demoníaco. 3 povos vindo contra Israel. Você crê que nós somos o Israel espiritual desse dia, não crê? Então veja, será tão forte politicamente, por que o profeta não falou religiosamente falando? Politicamente. Porque eles trabalham conjunto para trazer essa pressão. Politicamente falando, que ela faz pressão sobre o governo para obrigar todos a se unirem com ela. Se ela ficasse montada só no cavalo branco, falsa doutrina, irmão, falsa doutrina não pega a noiva. Não tem como pegar a noiva com falsa doutrina. Mas quando ele monta no cavalo vermelho, ele pode tolher nossa liberdade de adoração. Pode fechar igrejas, literalmente, fisicamente, pode fechar igrejas. O irmão Brana disse que pastores podem ir para a prisão. Amém? Sabe por quê? Porque em nome de tolerância e discriminação e preconceito, você será obrigado a aceitar coisas que está contra os seus princípios cristãos. Está entendendo? E aí, sabe o que você é? Você é o intolerante. Você é aquele que discrimina. Você é intolerante. E é pesado você chamar a pessoa de intolerante. E intolerância e discriminação é crime de ódio. A responsabilização, a penalização para esse tipo de crime, parece que ela é mais forte do que aquele que comete delitos e infrações das corriqueiras e naturais que tem aí. Você vê como que a mídia focaliza essas coisas? Você vê como a mídia dá peso, imagem e voz e audiência para essas coisas? Vocês estão entendendo? Então você pode ver um grande cerco se fechando. Mas, irmão, em contrapartida, Apocalipse capítulo 5, ou melhor, Apocalipse capítulo 4, João contemplou 4 unções daquele trono. E essas unções desceriam na hora oportuna. Não que sai uma e entra outra, cada uma delas ficaria aqui. E por último desceria a unção da águia, que é a unção de rapto, que é a unção da saída, que é a unção da visão binocular. Aleluias, amém? Aleluias. A águia, ela vai contra a tempestade e se abriga na fenda das rochas. Nós não temos que temer, mas temos que estar conscientes da hora. Abrindo um parênteses aqui, se as pessoas, elas realmente conscientizassem a hora que elas estão vivendo, ela não perderia um culto por nada. Sabe por quê? Porque muito facilmente nossas portas podem ser fechadas. O quê? Você fala assim, não. A Constituição, o direito de ir e vir nos é garantido. É um direito fundamental do ser humano. Eles tiram isso na hora que eles quiserem. Por exemplo, sob o combate de um inimigo invisível, chamado coronavírus, eles fecharam tudo, fecharam a igreja, fechou tudo. Aquilo já foi colocando um gostinho em sua boca, na boca desse poder da besta, que ela fecha na hora que ela quiser as igrejas. Fecha na hora que quiser. Eles têm poder para fazer isso. Eu quero ver quem levanta contra. Já mostrou ali um gostinho que eles fecham na hora que ele quiser. E todos esses direitos que nós achamos que tem, que nos são garantidos pela Constituição, isso pode ser tirado de você da noite para o dia. Então, veja, e nós sentimos, neste grande lockdown que foi imposto,
né, ao mundo inteiro, nós sentimos como que esse poder político tem força para fazer isso, se ele quiser. Interessante, combatendo um inimigo invisível, ninguém o via, ninguém conseguia ver, mas ele estava aí, em todos os lugares, quebrando as economias, fechando os comércios, fechando as igrejas. E outra coisa, nos foi proibido até de visitar nas casas. Fechou a igreja, eu vou lá na casa da ceia. Foi proibido, e falaram assim: vizinho, se você vê, denuncia. Não foi? Quem lembra? Levanta a mão. Não foi dito para o vizinho denunciar se visse, ajuntado ali 5 pessoas, cantando ali baixinho: foi na cruz, foi na... Epa! Teve caso aqui em cidades do interior do Mato Grosso do Sul que foi denunciado. E as autoridades vão em cima. São mais incisivos do que para outros tipos de delitos. E fechou. E travou tudo. Vocês estão entendendo? Então, eles já fizeram um teste que eles podem fazer isso. Portanto, eu disse que ia abrir um parênteses, né? Nós estamos numa hora em que devemos valorizar cada oportunidade de nos reunirmos na presença de Deus. Eu me lembro de um irmãozinho, depois de meses de igreja fechada, que morava perto da igreja, e disse que por nada não ia nos cultos, e da casa dele ficava escutando os hinos. E depois ele falou assim: eu me arrependi das vezes que tinha oportunidade de ir para a igreja e não ia. Ele disse: olhar aqui da minha casa, porque da casa dele ele via a igreja, e não ver a igreja aberta e os hinos cantando, que batia aquela melancolia, batia aquela tristeza. Então foi uma pequena experiência que nos foi mostrada. Vocês estão entendendo? Vamos seguir mais um pouquinho aqui. A menos que esteja sob o domínio direto ou indireto do concílio, os pequenos grupos perderão seus direitos, privilégios, até perderem toda a propriedade e direitos espirituais com o povo. Por exemplo, agora mesmo que a associação ministerial aprove em muitas, se não na maioria das cidades, uma pessoa não pode alugar um prédio para serviços religiosos, para se tornar um capelão no exército, hospitais e etc. Agora é quase proibido isso, né, na América, naqueles dias. Assim sendo, isso não pode ser reconhecido como aceito pelos grupos, não pode ser reconhecido como aceito pelos grupos ecumênicos trinitarianos. E nós compartilhamos pastores esse ano, porque houve uma união de houve igrejas aqui no Brasil que se uniram sob o pretexto da doutrina da Trindade para refutar igrejas que não criam na Trindade, né? Aí quando nós vimos a matéria, nós até compartilhamos e foi até lido lá na reunião interna. Então você sabe, você vai encontrar isso lá em Apocalipse capítulo 16. Amém? Aqueles 3 espíritos que saem e têm poder para fazer prodígios e vão até os reis da terra e enganam os que habitam sobre a terra. 3 espíritos de rãs, eles estão lá. Está entendendo? Amém. Há uns 8 anos atrás, eu estava no cemitério, lá em Cidrolândia. Uma irmã da igreja. Uma pessoa estava sendo sepultada, alguém que eu não conhecia. E a irmã foi lá. E a autoridade eclesiástica da cidade viu a irmã, como ela se vestia, e perguntou: você é evangélica? E ela disse sim. E ele perguntou: como a senhora é batizada? E ela disse: em nome do Senhor Jesus Cristo. Aí ele disse: então a senhora é evangélica, porque se a senhora fosse batizada pelo Espírito Santo, a senhora era católica. O frei da cidade disse isso para a irmã, e ela me contou lá na igreja. Encontrou ela lá no cemitério, viu ela, né? É uma senhora
de idade já. Então ele viu ela e perguntou se ela era evangélica e como ela era batizada. Então você vê, eles se unem sob o selo, né, dessa doutrina. É o que o profeta disse aqui. Assim sendo, esta pressão cresce, e ela crescerá. Será mais e mais difícil resistir, porque resistir é perder privilégios. Entende? Resistir é perder privilégios, e ninguém quer perder privilégios. Então você escolhe, resistir é perder privilégios, né? Perder direitos. E muitos serão tentados, olha irmão, olha o que é um profeta. Muitos serão tentados a prosseguir, ligados a este movimento, pois eles vão dizer assim: é melhor servir a Deus publicamente na estrutura dessa organização do que não servir a Deus ao final de contas. Parece um argumento, parece um argumento assim aceitável, né? É melhor servir a Deus, irmão, pelo menos nós podemos abrir e servir a Deus, do que não servir a Deus e perder. Você está entendendo? Vocês estão compreendendo? Eles sentirão que é melhor servir a Deus publicamente na estrutura desta organização do que não servir a Deus no fim das contas, publicamente. Porém, eles erram. Crer na mentira do diabo é servir a Satanás, muito embora se deseja chamá-lo de Jeová. Mas os eleitos não serão enganados. Além do mais, os eleitos não somente serão guardados, mas quando começar este movimento e essa imagem for erigida, os santos serão levados no arrebatamento. Louvado seja Deus. E este movimento pouco encantador e cativante, que começou na fraternidade de Éfeso, se tornará o monstro de Satanás, que destrói e engana o mundo inteiro. Porque o sistema da igreja, do protestantismo e do romanismo que está se unindo, controlará toda a riqueza do sistema mundial e forçará toda a terra a entrar em sua armadilha religiosa, ou matá-los, recusando-lhes o direito de comprar e de vender por onde quer que vivam. Isso está cumprido simplesmente porque as filhas da meretriz estão todas simplesmente voltando para ela neste interim. Roma tem adquirido quase todo o suprimento de ouro e os judeus têm o bônus e todo o papel. No tempo próprio, destruirá o sistema monetário do presente dia, recolhendo todo o papel e exigindo o ouro. Olha só, década de 60. Quantos de vocês sabem que os Estados Unidos estão quebrados e o dólar, eles estão fazendo, com perdão da expressão, das tripas coração para segurar o dólar em sua posição? Eu não entendo muito da economia global, mas você sabe que se eles não tivessem feito lá um remendo, um cambalacho, como dizem assim, eles não conseguiriam esse ano, né, arcar e pagar e cumprir as despesas como nação. Quantos viram isso esse ano? Que a coisa foi apertando, aí reuniu lá toda a Câmara, todo o Senado, todos os políticos com o governo, e eles conseguiram segurar mais um pouquinho. Mas isso aí, o Mombrana já disse que aconteceria lá nos dias dele. Eles não vão conseguir segurar isso por muito tempo. E isso aí é problema para as nações. O Brasil também. Essa quebra aí é problema. Eu vi um especialista explicando numa linguagem mais fácil da gente compreender, e eu vi o quanto isso trará um problema financeiro para todas as nações. Amém? Então, o profeta já mostrou essas coisas, que isso aconteceria. E nós sabemos nas mãos de quem está o ouro. Então, irmão, há um cenário montado. Há todo um cenário montado. Mas a noiva não é pega desapercebida, porque ela está atenta a essas coisas que estão acontecendo. Então você entendeu
o que é a tentação que há de vir sobre todos que habitam sobre a terra? Amém? Você entendeu o que é essa tentação? E como nós devemos estar... Eu vou cuidar o meu horário aqui, porque eu quero entrar rapidamente em algo aqui no final. E o tempo é implacável conosco. O pastor Lindomar demonstrou na sua palavra como que o ministério de Jesus, nós sabemos disso, se desenvolveu assim como num paralelo com o ministério do irmão Brana, através de 3 puxadas, né? Não vou entrar nas puxadas, você conhece isso, né? Cura divina, profecia e abertura da palavra. Quem não comer da minha carne e do meu sangue não tem vida em si mesmo. Verdadeiramente minha carne é comida e meu sangue é bebida. Dura esse discurso, quem o poderá suportar? Foram embora. Jesus olha para os 12. Vocês querem ir também, como os outros foram embora? Para onde? Para quem iremos nós? Só de ti provém palavras de vida eterna. Jesus estava entrando na fase do seu ministério em que as multidões diminuíam. O Senhor Jesus, ele tinha ele gozava de um privilégio, ele desfrutava. Você vê que ele era chamado por religiosos e pelos populares de Rabi. Rabi é mestre, ele era considerado um mestre. Até mesmo porque não cria nele, ele era considerado um mestre. Eles o chamavam de Rabi, né? Que é um nome que é dado para uma autoridade religiosa, para um grande mestre. E Jesus entrava nas sinagogas, ele era dado a palavra quando eles entravam. E o seu ministério, o ministério de cura, o ministério de profecia, discernimento, isso atrai, né? Então não tinha, contra fatos não há argumentos. Então lá estava o coxo, lá estava o cego que agora via, lá estava o leproso que estava limpo. Então não tinha como refutar os milagres do Senhor Jesus Cristo. E uma grande multidão passava a lhe acompanhar agora, porque eles estavam no dia em que toda a multidão foi alimentada por 5 pães e 2 peixinhos. Jesus agora tinha que pregar dentro de um barquinho, no mar, assim, da margem, assim, porque senão a multidão apertava e os 12 não conseguiam. Nesse tempo o ministério cresceu muito, 70 discípulos estavam ali trabalhando juntos, 70 missionários pregando. Mas Jesus entrou na terceira puxada do seu ministério. E a terceira puxada do seu ministério, eu quero que você, agora, eu fiz essa base para falar isso que eu quero dizer agora. Presta bem atenção agora. A terceira puxada do ministério de Jesus, quando ele começou a dizer: eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai. Antes que Abraão existisse, eu sou. Ele começou a mostrar quem ele era. Amém? E vereis o Filho do Homem assentado, ouvindo em poder e grande glória, e assim por diante. A terceira puxada do ministério de Jesus, o pastor estava mostrando como havia naquela mensagem um teor muito forte de indignação, ou seja, não era dizer assim, não, nós não queremos saber o que ele está pregando, deixa ele pregar para lá. Não, havia algo no sistema digestivo dos religiosos daquele dia, que eles azedavam com aquele tipo de mensagem, aquilo produziu ódio naquela classe religiosa. Não que Jesus quis produzir aquilo, mas a terceira puxada produz isso. Eles começaram a ficar nervosos com aquele tipo de pregação. O ministério do irmão Brana, do mesmo jeito, olhe para as multidões, olhe para a campanha na Índia, na África, olhe para as viagens missionárias. Irmão, quem não queria ter um dom como o do profeta irmão Brana na sua igreja? As Assembleias de Deus lotaram naquele dia. Mas quando ele entrou na terceira puxada do seu ministério, lembra daquele que o irmão Brana até trata carinhosamente nas mensagens como o pequeno Tommy? Aquele lá é T.L. Osborne, que numa visita ao Brasil falou dos milagres, mas quando foi se referir à palavra, disse: não, deixa para lá as tolices que vieram depois. Aquilo que ele fala naquela mensagem que está no YouTube, não leve em consideração as tolices que vieram depois. Ele está se referindo àquilo, à abertura da palavra, aos mistérios revelados. Aquilo que eles chamam de tolice, irmãos, é aquilo que eles não conseguiram digerir, porque era o profeta abrindo os selos, mostrando esses trovões, trazendo esses mistérios e mostrando que esta Rebeca
ela entrava naquele silêncio da oração de Eliezer para captar o mistério que a levaria até o seu Isaque, aleluias. E ela daria água para aqueles camelos. Então, isso que eles chamam de tonterias é esse silêncio de meia hora que o mundo não entende, nunca vai entender isso, mas é esses trovões revelados ao coração da noiva. Aquilo que ele chamou de tolices, mas vê se eles não querem os milagres. Achei interessante um pastor dizer assim, né? Tem um monte de gente falando agora que o irmão Branham é um falso profeta, mas lá nos dias dele, não teve um que teve coragem de ir de frente dele, porque ele falava assim, não, se eu sou Simão o mágico e você é o profeta verdadeiro, então vem aqui diante de mim na plataforma, e o falso que caia morto, dura aqui diante de Deus, não subia um. Eles não tinham coragem de peitar o ministério de William Branham. Na Índia, ele desafiou todos os religiosos da cidade e do país, não teve um que subiu na plataforma. Agora, ele está na sepultura, né? Terminou seu ministério terreno, aí levanta, porque ele está lá já. Mas irmão, tinha que vir mesmo esse momento, mas nos dias dele ninguém refutou essa mensagem. E eu digo às vezes lá em Cidrolândia, eu digo assim, olha, qualquer pessoa que fala assim, essa mensagem é uma seita, é um falso ensinamento, eu falo assim, sem discussão, eu digo para qualquer pessoa, pode chegar em mim e me dizer aonde essa mensagem falha em nos trazer em toda a palavra. Mas eles não podem fazer isso comigo, porque se eles fizerem, eles vão ficar envergonhados, porque nós já vamos mostrar, para começar, uma Santa Ceia incompleta, em desacordo com São João capítulo 13, já começa por aí, nos rudimentos mais básicos. Disseram assim, irmão Branham, você deveria ensinar as pessoas a ter visões. Ele disse, como que eu vou ensinar as pessoas a ter visões, se eles não sabem nem o abecedário ainda? Vou lhes ensinar álgebra, se eles não sabem nem fazer a lição de casa ainda, nem aprender a se vestir decentemente ainda? A ver os fundamentos mais básicos da palavra, como o batismo e etc. Vou lhes ensinar a ter visões? Se eles não conseguem fazer o dever de casa e as lições mais básicas do abecedário, amém? Então é assim nesse dia, mas graças a Deus, Deus tem aberto os olhos do nosso entendimento, amém? Então irmãos, a terceira puxada do ministério do irmão Branham, ela provocava uma indigestão nos religiosos do dia, e nós não fomos chamados, ainda que uma puxada não anula a outra, mas nós não viemos para a mensagem por causa de milagres ou por causa de curas, ainda que nós cremos em milagres e cremos em curas, amém? Nós cremos nos dons de Deus, nós cremos na profecia e no discernimento, mas não foi isso que nos trouxe para a mensagem. O que nos trouxe para a mensagem foi a palavra revelada ao seu coração. Toda pessoa que vier para a mensagem por causa de uma emoção, por causa de eu gosto tanto da fulana, eu gosto tanto do fulano. Veja, cada uma delas será como órfã, caminhando com Noemi até a fronteira entre Israel e Moabe. Chegar ali, ela vai abraçar Noemi, chorar e voltar. Mas Ruth vai dizer, Noemi vai dizer, volta Ruth, Deus vai te dar outro casamento, você é nova, é viúva, onde tu fores eu irei. Teu povo será meu povo. Onde dormires também dormirei. Teu Deus será meu Deus. Onde fores sepultado também serei. Ruth conheceu o Deus Jeová de Noemi. Ela queria ir com Noemi, porque ela não queria mais voltar para os paganismos de Moabe. Pode dizer amém? Amém. Aleluias. Então, é isso que está em nosso coração, porque o que te traz para a palavra, o que te traz para a mensagem, é a palavra revelada em seu coração. Se por qualquer outro motivo não for pela palavra, e pura e simplesmente pela palavra, alguma coisa no decorrer da caminhada tirará você do caminho. Mas quando você vem pela palavra, nada pode te frustrar. É quando 1000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, mas não é você que não será abalado, a palavra não pode ser abalada. Céus e terra passarão. Então, quando fala 1000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, é quando a palavra está em você.
Quando Davi pregou esse Salmo 91 e o cantou, ele disse assim: pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia e livrá-lo-ei. Amém? Porque quantos aqui conhecem o nome dele? Quantos aqui tem o nome dele em sua vida? Aleluias! É o nome dele em minha vida, é o nome dele em sua vida. Na mensagem, o nome de Jesus, o profeta disse que o nome de Jesus é como o cajado na mão de Moisés. Havia um poder naquele cajado que podia trazer as rãs, as moscas, mandá-las de volta, transformar as águas amargas em água doce. Amém? Veja, tirar a água da rocha e assim por diante. É o nome de Jesus nas nossas vidas. Então o que nos traz a palavra é isso. Jesus, o ministério de Jesus era aos olhos daquelas pessoas, assim como o de William Branham. A mensagem do irmão Branham tinha um grande poder de atração. Eu estou aqui lendo algumas anotações do que o pastor estava trazendo. Trouxe, olha que interessante, o ministério de Jesus, assim como o do irmão Branham, tinha um poder de atração. Quando eu falo um poder de atração, eu me refiro a um grande pescador, que sabe aquele manejo de colocar a rede aqui no ombro, puxa aqui, pega ali, e pega aquela rede, e com maestria joga, e aquela rede abre, tchá, e cai, e ele puxa. E vem todo tipo, não é só o peixe que vem ali. Vem o armal, mas você não é armal. Vem aquele... Tem um peixe lá que eu tenho medo dele, e eu tenho sorte de pegar ele, e a vara entorta assim, você fala, eu peguei um grande. É uma raia, com aquele ferrão desse tamanho assim. Só de ver aquela raia no chão assim, com aquele ferrão assim, dá uma sensação ruim, né, irmão Evandir? Vem a raia, vem o armal, vem sapo, seja lá o que for, mas vem a truta arco-íris também, vem o peixe, vem o eleito. Então, primeira e segunda puxada, era essa grande rede, a maestria do irmão Branham jogando essa rede, primeira e segunda puxada, um poder de atração gigantesco. A mesma coisa, leia os 4 evangelhos, a mesma coisa você vai ver no ministério do Senhor Jesus. Chegou um ponto que Jesus disse assim, ó: vocês estão vindo atrás de mim por causa do pão que eu multipliquei ontem, procurai-me não pela comida que perece, mas eu sou o pão vivo que desceu do céu. Sim. Veja como Jesus pregou um sermão duro depois da multiplicação dos pães. Sabe por quê? Porque o homem resolveu o problema social, irmão. Ora, nos cultos dele todo mundo voltava com a barriga cheia. O povo queria pão e peixe. Sim, e era um tempo de muita dificuldade econômica. Por isso que Jesus fez aquilo. Mas não era para vir por causa do pão e do peixe. Era para vir por causa da palavra. E Jesus não poupava a gente, pregador. Você escolhe um pouco e tenta escolher as palavras, porque você quer ajudar e não ferir as pessoas. Mas vai ver o tipo de mensagem que João Batista pregou. Eu nunca, numa pregação, assim, naquele espírito, eu acho que eu não teria coragem de falar assim. Claro, ele estava debaixo da unção, não era ele. Mas, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Eis que o machado está posto à raiz da árvore. Toda árvore que não der fruto será cortada e lançada no fogo. Sua mensagem era muito rude, muito rústica. Veja Jesus em um ponto do seu ministério também. Vocês não querem ir junto como os outros foram também? Ele não tinha medo de perder pessoas. Ele queria aqueles que viessem pela palavra. Pedro disse, para quem iremos nós? Só de ti provém palavras de vida eterna. Você acha, com todo respeito, que Pedro, um semi-analfabeto, pescador, ele não estava nem entendendo naquele momento. Mas o eleito, mesmo que ele não entenda algumas coisas, na sua alma ele sente que aquilo é a verdade e que na hora certa Deus lhe permitirá entender melhor. Eu gosto de falar sobre Paulo num sábado de manhã, pregando para umas mulheres que lavavam roupas ali, e ele começou a abrir a palavra e falar. A Bíblia diz que Deus abriu o entendimento de Lídia, vendedora de púrpura da cidade, para que compreendesse as palavras de Paulo.
Deus tem que abrir o teu entendimento. Paulo disse em Efésios, abrindo os olhos do vosso entendimento. Quer dizer que no entendimento tem sentidos. Tem olhos no entendimento, tem gente que é cego no entendimento. Compreende? Mas graças a Deus, Deus tem aberto os olhos do seu entendimento. Paulo também disse, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Amém? Então, que coisa. A mensagem de William Branham tinha um grande poder de atração. Trouxe todas as espécies de vida com a rede lançada na água. Os líderes, olha, acho que eu não vou poder entrar nisso aqui, senão dá outra escola dominical, porque aí, pastor Oswaldo, ele partiu para Josué e Caleb. Pensa esse assunto. Mostrando aqueles líderes religiosos, debaixo da mensagem de Moisés, chamando o povo para voltar para o deserto, dizendo para o povo que eles não eram capazes de entrar na terra. Não, pastor, são pessoas que vieram. Não, era eles ali, ó. Ó, irmãos, isso é um pouco, a gente fica um pouco engasgado de dizer, mas lembre-se que da igreja Deus tira uma noiva. Eu sei que você quer se colocar aqui e dizer, eu faço parte dessa noiva. Mas de 10 virgens, Deus tira 5. Da igreja, Deus tira uma noiva. A igreja é salva? É. Mas ela passa a tribulação. Eu não estou aqui para passar a tribulação, não. Já está uma tribulação, já uma luta, uma batalha para todo lado, irmão. Ainda entrar em tribulação, mas você vai ser salvo. Não, eu quero arrebatamento. Eu quero subir nesse rapto, pelo amor de Deus. Eu não quero errar esse rapto. Me fala onde que eu estou errando, que eu quero consertar, porque eu quero... Ora, irmãos, se não fôssemos a noiva, por que ouviríamos coisas secretas? Se não fôssemos a noiva, não ouviríamos coisas secretas, não estaríamos firmes. Quem está firme aí? Levanta a mão. Pela graça, né? Todos estamos firmes, graças a Deus. Então, e os líderes que não creram em Josué e Caleb, eram incrédulos. Eles não creram. E aí, quando Deus entrou em cena, e mostrou ali, né? Porque Deus interveio naquela noite. Eles queriam matar, apedrejar Moisés, levantaram um capitão, Deus entrou em cena. Aí eles disseram, então vamos entrar. Aí Moisés falou, agora não. Lembra que Deus disse, jurei na minha ira, não entrarão no meu repouso, porquanto viram as minhas obras e me tentaram no dia da provocação? Aquele povo teve que voltar. E quando Moisés disse, vamos voltar, vamos andar. Foi depois daquilo. Deus disse, Jeová disse, a salvo Josué e Caleb, porquanto houve neles um espírito diferente. Quantos podem dizer amém? Ele entrou aqui, ó. Aí eles disseram, não, vamos sim. Moisés disse, não vamos não. Não, mas nós vamos para a montanha, nós vamos lutar. Moisés disse, então vocês vão, vocês querem ir, vocês vão. Mas a arca do concerto vai ficar aqui. Não vai, porque Deus não está com vocês. A Bíblia disse, contudo, eles foram e tomaram uma surra, sofreram uma derrota e voltaram com a derrota e foram andar no deserto. Veja como eles eram. Mesmo vendo o sobrenatural de Deus, eles ainda não creram e quiseram ir, e Moisés dizendo, não é para ir, e ainda assim eles insistiam em ir. O retorno deles provou que eles não tinham herança na terra. O retorno deles provou que eles não tinham herança na terra. Mas graças a Deus, nós somos os Efésios desta era final. Amém, irmãos? E nós já estamos caminhando aqui com esse livro aberto e com essa espada na mão de Apocalipse capítulo 10. Louvado seja Deus. E isso não é além do Jordão, isso é aquém do Jordão. Caminhando aqui, nesta terra. Aleluia. Bom, eu quero encerrar com isso aqui. Quando
o irmão Branda teve a primeira visão da revelação dos 7 selos, em 1962, se aproximando do final de 62, ele ficou muito preocupado, porque na visão ele viu uma grande explosão e ele não entendeu o que era aquela explosão. E ele chegou a comentar com a sua esposa: eu não sei se Deus vai terminar comigo, eu não sei se um ser humano pode suportar aquela explosão que eu vi na visão, eu não sei o que Deus vai fazer. E ele estava muito preocupado acerca dessa visão que seria da vinda dos 7 anjos para a abertura dos selos. No dia 30 de dezembro de 62, foi uma escola dominical, à noite ele pregaria outra mensagem, agora não lembro o nome, mas eu quero essa. No dia 30 de dezembro de 62, o irmão Branda pregou: Senhores, é este o tempo? Ele menciona essa mensagem aí no livro dos selos, lá a brecha entre a zero e os selos, ele se refere a ela como senhores, que oração, mas ele está se referindo a senhores, é este o tempo. Depois a gente pesquisou isso. Aqui você vê, na brecha entre as eras e os selos, lembre-se, ele pregou Deus escondido e revelado em simplicidade, e agora ele vai pregar a brecha, isto é, o intervalo entre as 7 eras e os 7 selos. Ele está se preparando para pregar a mensagem, amém? E ele, talvez 3 parágrafos antes de ler Apocalipse capítulo 5, ele vai pregar Apocalipse capítulo 5, que é o livro selado com 7 selos, a propósito de quem poderá abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Ninguém podia olhar e eu chorava muito. Então, Apocalipse capítulo 5 é o livro selado com 7 selos. E ele está pregando a mensagem agora no finalzinho de dezembro. Eu quero que você só me acompanhe nessa cronologia aqui, para nós chegarmos num ponto, para encerrarmos. Então, no final de 62, 30 de dezembro de 62, os selos vão ser abertos ali em março de 63, dia 28 de fevereiro, a nuvem, final de fevereiro, a nuvem é fotografada no Monte Pôr do Sol. Começando, se não me engano, no dia 17 de março, o irmão Branda vai pregar Deus em simplicidade, a brecha entre os 7 eras e os 7 selos, aí primeiro selo, segundo selo. Ele prega, então, no final de 62, essa mensagem: Senhores, é este o tempo? Ele mesmo não sabia exatamente o que significava aquilo. É o fim do mundo? É o rapto? Estamos indo ao lar? Terminou tudo? Senhores, é este o tempo? Ele estava buscando entender isso. Então, ele prega essa mensagem e ele fala, minucia essas visões que Deus lhe deu. E depois de alguns cultos especiais de final do ano, e outros talvez no começo ali de janeiro agora de 63, lembra? Estávamos em 30 de dezembro de 62, agora em janeiro, no final de janeiro, lá pelo dia 27 mais ou menos, ali final de janeiro, ele já está de volta ao Arizona, e ele vai, impelido pelo Espírito, ao deserto. E ele está aflito ainda, tentando entender o que significava, aquela visão tão estarrecedora daquela explosão. E ele está orando no deserto, clamando. Vou passando aqui rapidamente por algumas linhas para fazer mais. Pondo sua Bíblia no chão, o irmão Branda virou a cabeça em direção aos penhascos, ergueu as mãos e orou em voz alta: Senhor, o que aquela explosão significa? Aquela última visão que tu me destes, aquilo significa minha morte? Não que eu esteja com medo de morrer, Senhor, mas eu preciso saber para que eu possa preparar minha família. Ele está orando. Se tu fores me levar para casa logo, deixe que isso aconteça aqui em cima, onde ninguém encontre meu corpo. Talvez algum dia tu permitas José encontrar minha Bíblia. Isso aqui dá um outro assunto, porque José representa a noiva, assim como Benjamim representa os 144 mil. Eu sei que o irmão Brana falou bastante de José Brana, mas esse José que o irmão Brana desejou ver se levantar, isso está mais do que um filho natural, é uma noiva. Olhe para a vida de José, olhe para o manto de 7 cores, veja a vida de José.
ele foi perfeito, irmãos. José é um tipo perfeito de Cristo, e você sabe que ela é ele no tempo do fim. Ela é a voz final para a era final, ela é quem sabe o que fazer com a palavra nesse dia. Eis aqui vos digo um mistério, a palavra está na noiva, como estava em Maria. Então esse José, como Mombrana desejou ver ele se levantar e olhar pela mesma mira do seu rifle, acertar o alvo como Mombrana acertava, nada contra o trabalho maravilhoso que José Brana desempenha, mas esse José, veja, ele representa muito mais a noiva desse dia, assim como o remanescente, o Benjaminzinho que viria depois, amado por José também, representa os 144 mil. Então, mas isso da outra escola dominical. Aqui está o irmão Brando dizendo que José me encontre depois aqui e apanhe a minha Bíblia. E esse José aqui tem encontrado a Bíblia do irmão Brando e dado seguimento à mensagem. Entende o que eu quero dizer? Talvez algum dia tu permitas José encontrar minha Bíblia colocada aqui, né? Outra mensagem você vai ver ele falando que José possa encontrar meu rifle. De repente ele sentiu alguma coisa sólida tocar sua mão. Oh meu Deus, me ajuda a concluir esse assunto aqui, Senhor. Aqui está um homem orando. Aqui está um homem orando. E algo, o instinto natural, ele fecha a mão. É uma espada. Uma espada. Não era uma visão. Era uma espada sólida, materializada, era um metal, tinha uma empunhadura, tinha um guarda-mão, tinha uma lâmina, um sabre, que brilhava sobre o brilho do sol, daquele dia ensolarado. Ele disse, era uma espada, a milhas da cidade, aquela espada aparece em sua mão. Talvez ele olhou para um lado, olhou para o outro, não havia ninguém ali, e aquela espada estava na sua mão. Agora uma espada, irmãos, por que aquela espada materializou na mão do irmão Brana? Não, porque nós sabemos, Paulo disse, tomai sobretudo a espada da fé, né, que é a palavra de Deus, né, o capacete da salvação, calçados pés no evangelho da preparação, o escudo da fé, né, os componentes dessa armadura são pela fé. Então Paulo fala sobre essa espada. Ora, o que Paulo foi no Novo Testamento, Moisés foi no Velho Testamento. Amém? Correto? Então Paulo, ele disse, eu como sábio arquiteto lancei o fundamento, que outros venham e edifiquem sobre ele, mas veja como cada um edifica. Paulo tinha essa espada, muito embora ele nunca relatou dessa espada ter materializado na mão dele, mas Paulo tinha essa espada, ele falou dessa espada em Efésios capítulo 6. Amém? Foi Paulo que disse em Hebreus que a palavra de Deus, né, é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito. Também há uma espada que aparece quando na visão de Apocalipse capítulo 1, em Jesus no seu corpo glorificado, seus olhos como chama de fogo, seus cabelos como a lã branca, e uma aguda espada saía da sua boca. Isso não é uma espada literal, aquilo é a palavra de Deus saindo da boca. Amém? Então a espada representa a palavra. Louvado seja Deus. Muito bem, amados irmãos, aqui está o irmão Brana. Antes da abertura dos selos, essa espada materializou e apareceu em sua mão. Ele vai perguntar, parece a espada de um rei. Ele vai ser corrigido por aquela voz que estremecia aquelas montanhas. Não é a espada de um rei, esta é a espada do rei. Depois essa espada vai desaparecer, né? Essa espada vai desaparecer assim, ó. Eu quero uma palavra que está aqui. Ao ver a espada, ele ficou espantado, uma espada de dois gumes encaixada em sua mão, uma lâmina apontada para o céu. Claro que a espada em si é muito importante, mas ela também fala de um braço que possa empunhá-lo, uma mão firme. Vamos dizer, ela tem que apontar ao coração do seu inimigo, o inimigo também vai apontar dele para o seu coração, e você tem que derrubar o seu inimigo com aquela espada. Amém? Então requer um braço de fé para empunhar essa espada aqui. E aí, eu já disse, a espada de um rei, não a espada de um rei, a espada do rei. No instante a espada desapareceu. Embora a mão do irmão Brando estivesse agora vazia, seu coração estava cheio. Agora ele entendeu
Deus é o rei, e a espada do rei é a sua palavra. A Bíblia, a bússola que o irmão Branham usou para guiar sua vida, seu absoluto, sobre o qual ele tinha firmado seu destino eterno, enquanto seu coração estava acelerado, voltava ao normal, ele sentiu o Senhor falando para ele mansamente. Eu queria chegar aqui, com uma voz em seu coração: não tema a morte, esta é a terceira puxada do seu ministério. Não tema a morte, esta é a terceira puxada do seu ministério. Amém? Louvado seja Deus. Muito bem, quando o irmão Branham foi pregar a brecha entre as eras e os selos, ele foi tomar Apocalipse capítulo 5. Apocalipse capítulo 5 é o livro fechado, selado com 7 selos, ninguém podia abrir e nem olhar para ele. Amém? Apocalipse 1, corpo glorificado do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último. 2 e 3, as eras da igreja. Apocalipse capítulo 4, subir cá, a visão do trono e um assentado sobre o trono. Amém? Apocalipse 5, o livro selado. Apocalipse 6, o livro agora vai começar a ser aberto. Então o irmão Branham não vai tomar Apocalipse 4 nem Apocalipse 6. Ele vai ler Apocalipse capítulo 5, o livro selado com 7 selos. Porque esse livro agora vai ser aberto. Lembre-se, a brecha foi a mensagem pregada. A próxima mensagem vai ser o primeiro selo. Você está entendendo? Os selos vão ser abertos. Os selos estão sendo revelados. E o irmão Branham agora, um pouquinho antes de ler Apocalipse capítulo 5, ele fala sobre esse evento que aconteceu ali na montanha. Eu quero resumir, eu não tenho tempo, eu quero deixar aqui para você isso, para nós vermos como nós somos um povo privilegiado aqui nessa mensagem. Amém? Quando o irmão Branham pregou os selos, tinha um monte de teólogos na igreja. Aquilo mexeu com vários religiosos de toda a nação que vieram para ouvir as mensagens. O irmão Branham disse: olha, eu tenho uma palavra do Senhor, Deus me deu na montanha, eu vou pregar a abertura dos selos. Aquilo estava, e era uma rededicação do tabernáculo Branham também. Estava cheio de religiosos, ministros de várias denominações. Quando o irmão Branham vai falar aqui, ele diz assim: eu estava orando e algo estranho aconteceu. Eu quero ser honesto. Pode ser que eu tenha adormecido. Ele falou assim para facilitar um pouco. Porque, irmão, você me falar que um objeto apareceu na tua mão e depois desapareceu, e só estava você lá. Entende? Não era todo mundo que cria na mensagem, como o irmão Branham pregava. Muitos eram atraídos pelo dom e pelos milagres. Olha, eu quero ser honesto, pode ser que eu tenha adormecido, pode ser que tenha sido um transe, mas você sabe pelas outras mensagens que aquela espada, ela materializou e apareceu em sua mão. Veja, estou mais inclinado a crer, talvez, que tenha sido uma visão. Eu tinha as mãos estendidas, e eu estava lá de pé em oração, e algo aconteceu. Ela caiu na minha mão. Eu sei que se você não compreende coisas espirituais, isto pode parecer muito estranho, mas algo caiu em minha mão, e quando olhei, era uma espada, e o cabo era feito de pérola, e assim por diante. Então aqui, da mensagem A Brecha, é o parágrafo 11. No 15 e 16, o irmão Branham vai dizer: agora neste livro, vamos todos para o capítulo 5 do livro, que é chamado Revelação de Jesus Cristo. Agora ele vai ler. Ora, ele é um profeta. O irmão Branham não fazia coisas assim, por fazer, ou falava coisas apenas para preencher um espaço. Amém? Vocês estão comigo ainda? Suportai-me um pouquinho ainda mais, um minutinho. Estou zeloso de vós com zelo de Deus. Barriga, não deixa a barriga falar mais alto não. Segura aí um pouquinho. Aqui está ele. Veja, Apocalipse 5 é um livro selado. E o livro vai ser aberto. Um pouquinho antes de pregar a brecha, entre as eras e os selos, de fazer a leitura de Apocalipse 5, ele menciona a experiência da espada na mão. Essa espada aparecendo em sua mão. O que é esse livro? Esse livro, irmãos, não é o título de propriedade, não é o plano de redenção que vai ser aberto.
não é o livro da vida do Cordeiro, não é aquilo que Adão perdeu voltando, porque não é um livro literal, mas é um mistério aberto, um segredo revelado para a igreja. Isso é o que literalmente condicionará esta igreja para o arrebatamento. A fé para o rapto está nos trovões. Pode dizer amém? E isso agora vai começar a ser aberto. Apocalipse 5, o livro selado, esse título de propriedade voltando. Veja, irmãos, para nos trazer a uma posição que há muito tempo nós perdemos na queda. O título de propriedade é aquilo que Adão tinha antes da queda, porque quando ele foi colocado naquele Éden perfeito, lhe foi dito que ele dominaria sobre as circunstâncias. Amém? O que é que nos trouxe doenças, enfermidades, tristezas? O pecado, talvez não o seu, não o meu, mas o pecado que está na terra, a forma pelo qual as coisas se desenrolaram. Eis que em pecado eu vim ao mundo, em pecado me concebeu a minha mãe, já vim ao mundo falando mentiras. Quando o nosso ancestral comum perdeu a sua posição e saiu, foi colocado um querubim na entrada do Éden, vedando a passagem de entrada para o Éden, com uma espada desembainhada na mão. Uma espada sempre foi a palavra, porque foi a palavra que os tirou de lá, pela desobediência à palavra. A espada na mão daquele querubim representava uma palavra dita pelo Senhor: no dia em que pecardes, nesse dia morrereis. E morte é separação de Deus. Um cristão não morre, ele dorme no Senhor. Amém? Então, aquele querubim foi colocado na entrada com uma espada inflamada, desembainhada, nua em sua mão, vedando a entrada. Agora, quando o livro está voltando e vai ser aberto a palavra, essa espada aparece. Se o irmão Brandt dissesse assim: irmãos, nós temos a espada da palavra em nossa vida, eu diria amém, temos mesmo. A espada é a palavra, muito mais do que uma espada física aparecer. E não poderia aquela espada ter permanecido e o profeta levado ela, está aqui na minha estante, isso aqui materializou e apareceu para mim lá no deserto. Não, como ela veio, se tornou sólida, tangível, palpável, materializada. Aquela baita, aquela espada ali, ela desapareceu. Mas era Deus dizendo, irmãos, que assim como aquele querubim com a espada da palavra vedou a entrada do Éden, por causa da queda. Veja, ele terminou de falar da espada e disse: vamos entrar em Apocalipse 5. Apocalipse 5 é o livro selado, é o livro da tua vida. João entrou em colapso, João entrou em desespero, e eu chorava muito, disse João, porque ninguém fora encontrado digno de abrir o livro e desatar os 7 selos. Mas uma espada desembainhada é o mesmo que um livro aberto. Aleluias! E a espada estava desembainhada, a bainha não apareceu, estava nua na mão do profeta. Aleluias! Mostrando que, e eu não tenho tempo nessa manhã, mas ao final de 63, no final de novembro de 63, Meda vinha monitorando um cisto em seu ovário por 12 meses. Ao final de novembro de 63, depois da abertura dos selos, você sabe, a manifestação do poder da palavra falada manifestou 5 vezes. Vamos ver se a gente consegue lembrar. A ressurreição dos peixinhos, os filhos da irmã Hatmoser, a aparição dos esquilos. O peixinho eu já falei. Agora no escritório ali eu lembrei das 5. Tempestade, a tempestade. Eu sou aquele que estava no mar da Galileia aquela noite. Fale com a tempestade. Então a tempestade. E o quinta manifestação do poder da palavra falada, né? O cisto no ovário da irmã Meda. Ao final de novembro, eu estava estudando sobre isso, ela vinha monitorando um cisto que estava crescendo, e ela já estava tendo febre e passando mal. Final de 63. E o irmão Brando estava numa campanha. E a irmã Norma ajudou ela, e o irmão Brando ligou: Meda, deixa eu falar com o doutor. Eu não queria que você operasse, Meda, agora. Espere eu voltar, espere eu voltar. E o irmão Brando estava lá no Arizona. E ela, dolorida, mal, e ela estava tão já grande, que já estava aparecendo. E aquilo lhe causando um incômodo, um mal-estar, uma dor
E ela com aquela situação, vamos ver, acho que agora eu já perdi tudo aqui, eu fico mexendo aqui, e eu queria encerrar o culto com isso, mas está aqui. Veja bem, e o irmão Brana disse assim: Senhor, eu não queria que medo operasse de novo. Ela passou por cirurgia no nascimento de todos os nossos filhos, e ela está tão desgastada, e eu não queria que ela fizesse essa cirurgia. E o irmão Brana estava orando, lá em outro estado. Vou resumir aqui. Irmão Brana, ela disse: ligue para mim na quarta-feira à noite, depois da reunião, para você me contar como estão todos aí. O irmão Brana estava dizendo sobre lá onde ele estava. Na manhã seguinte, o irmão Brana ajoelhou-se para orar em frente a um banquinho almofadado em sua sala. Por todos os anos em que viveu na casa da pastoral, toda vez que ele saía de casa para orar, ele se reunia com a sua família e orava ao redor daquela banqueta, para orar com eles antes de partir. Nessa manhã, ele orou brevemente pela próxima campanha, e em seguida orou e disse: Senhor Jesus, eu oro para que tu sejas misericordioso com ela, não deixe aquele tumor se tornar maligno, Senhor. Ela não quis dizer aquilo nessa manhã. Vocês lembram por que esse cisto estava em seu ovário, né? O Breno estava lavando o carro, ela bateu a porta, ela foi grossa, áspera com ele. O Breno não se importou, sabia que ela estava tensa, as crianças dando trabalho, mas o anjo disse: volte lá e diga a Meda que ela não deveria ter feito isso. E lembrou da experiência da irmã de Moisés, Miriam, que por falar da esposa de Moisés, contraiu uma lepra em si. E Arão ficou afastado dos seus trabalhos. Lembra disso? Então o anjo foi lá nessa escritura e disse: vai lá e mostra a escritura. Porque não era o irmão Brana, mas era o anjo do Senhor que estava ali, através daquele ministério. Então por isso estou falando isso para você entender a oração, disse. A oração que ele disse aqui. Ela não quis dizer aquilo naquela manhã, Senhor. Ela nunca reclamou de mim, por eu estar sempre viajando e pregando, ou por estar caçando e pescando. Ela sempre mantém minhas roupas limpas e prontas quando eu vou sair. Ela tem sido uma ajuda tão grande para mim, eu a amo profundamente. Se aquele cisto tiver que ser removido, permita o médico esperar até janeiro para isso. Mas eu ainda te peço para realizar um milagre e curá-la, sem uma operação. Ela já foi cortada várias vezes para ter nossas crianças. Ele pensou ter ouvido alguém dizer: fique em pé, sendo que ele era a única pessoa na casa. Ele continuou orando. De repente, aquela voz de novo: fique em pé. Ele olhou para a foto de Jesus pendurada na parede, que tinha um vidro na frente, e viu o reflexo do pilar de fogo brilhando no meio da sala. Aleluias. O fogo refletia naquela cobertura de vidro que protegia a foto. E ele ouviu pela terceira vez a voz dizer: fique em pé. Ele se levantou, virou-se e olhou para a coluna de fogo que ardia no centro da sua sala. Seu peito parecia apertado. Ele engasgou tentando respirar. Do meio daquela chama, uma voz disse: qualquer coisa que você disser, desta maneira isso será. Então a coluna de fogo desapareceu, parecendo se dobrar sobre si mesma, e desapareceu. O quarto estava tão calmo e silencioso que um crente manufaturado poderia até duvidar que alguma coisa sobrenatural tinha acabado de acontecer. Mas não para o William Branham. Ele sabia que aquilo estava ali. E ele disse: Senhor Jesus, antes que o médico toque minha esposa, a mão de Deus vai tirar aquele tumor e ele nem mesmo será encontrado. Lembre-se, estamos no final de novembro de 63. Acompanhe também a cronologia para a gente fazer um encerramento aqui. Confiante que Meda estaria bem, o irmão Branham se dirigiu para a casa onde Billy Paul e Lois estavam. Enfim, quando Meda atendeu o telefone, a voz dela soou doce e feliz. Billy, eu tenho uma coisa maravilhosa para te contar. O cisto desapareceu. Eu não sei o que aconteceu. Quando eu fui para a sala de exame, meu lado doía
tanto que eu quase não podia caminhar. A irmã Norman teve que me ajudar a subir. Assim que o Dr. Scott entrou no quarto, eu senti uma coisa fria passar por mim. E o meu lado parou de doer. Quando o doutor procurou o cisto, ele não estava mais lá. Fez todos os testes de novo, não pôde mais encontrar esse cisto. Amém? Lembre-se, o anjo disse no final de janeiro desse mesmo ano, essa é a terceira puxada. Agora, no final de novembro isso acontece. No dia 29 de dezembro, terminando o ano de 63, o Mombrana pregou a mensagem: olhe sempre para Jesus. Agora, entendendo as coisas que aconteceu, principalmente esse último acontecimento, você vai entender por que o irmão Branham, por isso que você compreender a vida do profeta te faz entender melhor a mensagem. Agora você vai entender por que o irmão Branham disse certas coisas aqui, que o público comum não conseguiria entender, mas você vai entender o que o irmão Branham quis dizer quando ele... Eu vou ler rapidamente e eu vou passar ao pastor encerrar. Eu quero lhes dizer algo que eu ainda não disse. Esta é a coisa que temos procurado por tanto tempo, por esses últimos anos, 4 ou 5 anos talvez. A terceira puxada foi vindicada agora. Irmão, um grão chegou ao amadurecimento. Um grão amadureceu. Aleluias. Eu faço parte dessa lavoura. Lá naqueles dias, meu Deus, a terceira puxada foi vindicada. Agora eu tenho certeza que todos vocês sabem o que é isso. Agora recordem, nunca haverá personificação daquilo, porque não pode haver. Não pode haver. É neste tempo agora. Isto acabou de acontecer. Então, isso pode identificar sua presença no vosso meio. Mas isto não será usado de uma grande maneira, até que este conselho comece a apertar. Meu Deus, que salto da década de 60 para esse dia. Nós já temos igrejas da mensagem fechada, impossibilitada de abrir. Até que este conselho comece a apertar. Então não há nada errado. Não há nada errado. Isso não vai ser usado de grande maneira até que esse conselho comece a apertar, disse o profeta. Mas quando aquilo acontecer, veja, os pentecostais e os demais puderam personificar quase tudo o que aconteceu, mas você tem visto temporariamente isso ser manifestado, mas será manifestado na plenitude do seu poder. Agora, eu devo continuar no evangelismo, com os trabalhos, exatamente como fui comissionado primeiro. Eu devo continuar. Portanto, você tem a palavra e você sabe o que procurar. Você sabe como se firmar, pois a hora está se aproximando rapidamente, quando algo será feito. Agora, você pode ver algumas coisinhas estranhas acontecerem. Não estou dizendo algo pecaminoso. Não quero dizer também que eu tenho alcançado agora no ministério. Eu estou salpicando aqui. Olha a humildade do irmão Branham. Observando aquele ponto e esperando pela hora para usar isso. Porém, isso será usado. E todos sabem que tão certo como o primeiro foi vindicado, se você pensar atentamente, você que é espiritual, aqui está o que tem sabedoria. O terceiro é devidamente identificado. Nós sabemos onde isso está. Então a terceira puxada está aqui. É tão sagrado que não devo dizer muito sobre isso. Como ele disse no princípio, não diga nada sobre isso. Recorda daquilo, anos atrás? Isso fala de si mesmo. Eu tentei explicar isso a outros e cometi um engano. Esta será a coisa que, na minha opinião, eu não digo que o Senhor me disse isso, na minha opinião, esta será a coisa que começará a fé de rapto para a partida. Agora eu devo ficar quieto por um tempo. Recordem, você que está ouvindo a fita, nós aqui, né, da fita para as literaturas, você que está ouvindo a fita, você deve ver tal mudança no meu ministério.
Conhecer o profeta, conhecer o mensageiro. Identificar o profeta na palavra. Não só identificar o profeta como histórias de milagres que aconteceram, que muito nos motiva, mas conhecer o profeta na palavra. Você deve ver tal mudança no meu ministério imediatamente, descendo. Não subindo, descendo. Estamos bem na hora agora. Isso não pode ir mais adiante. Temos que esperar aqui só um momento, até que isso... Me perdi aqui. Um momento, até que isso aconteça, para apanhar. Então a hora chega. Mas é totalmente identificado. Haverá uma hora que esta nação, onde esta nação vai exercitar, todo o poder que a besta teve antes, que era a Roma pagã, quando se tornou Roma papal, que esta nação fará aquilo, você sabe, Apocalipse 13, claramente explica isso. O cordeiro saiu da terra, a outra besta saiu das águas, densidade e multidão de pessoas. Este cordeiro subiu, onde não havia pessoas. Um cordeiro representa a religião, o cordeiro de Deus. E recordem, ele falou como um cordeiro, mas depois ditou ordem como um dragão. E após algum tempo recebeu poder, falando como dragão. Exercitou todo o poder que o dragão tinha diante de si. E o dragão é sempre Roma. Então, não vê você? Vou saltar um pouquinho. E de agora em diante, pessoas como nós mesmos, nós seremos cortados de tudo. Isto junto. Isso é exatamente certo. Porque eles não serão capazes de fazer isso. É o aperto. Então, quando aquela hora chegar, e a pressão chegar, a um ponto onde você é pressionado, então observe o que estou preparando para lhes dizer em poucos minutos. Observe a terceira puxada. Isso será absolutamente a perda total, mas isso será para a noiva e a igreja. Estamos perto do que isto parece ser. Eu não sei quando, mas é real, está perto. Eu posso estar construindo uma plataforma para alguém, eu posso ser tirado antes do tempo, eu não sei. Então, irmãos, que Deus abençoe. O irmão Brana realmente construiu uma plataforma, não para um indivíduo, mas para um corpo, para uma noiva, nesse tempo do fim. Coloca isso em seu coração. Aquela espada que outrora impediu, porque em Adão estavam todos nós, impediu Adão de voltar, aquela espada manifestou de novo, nos trazendo de volta para a plenitude da palavra. Antes que essa carne seja arrebatada, transformada, há um arrebatamento do teu espírito. Antes de um rapto físico, há um rapto espiritual. E este rapto espiritual está aqui nesta manhã. Este rapto espiritual já começou na cozinha da tua casa, na sala, no teu quarto. Este rapto espiritual já começou quando o líder de cântico canta hinos aqui, quando você vem à casa de Deus. Um rapto espiritual já começou. Um aperto espiritual já começou. Haverá um literal aperto, haverá um literal arrebatamento também. Que Deus te abençoe nesta manhã. Me perdoe se eu passei muito do tempo, pastor. Deus abençoe. Vamos ficar em pé. Senhor Jesus, Pai eterno, oramos e agradecemos ao Senhor por essa manhã, falando, meu Deus, da tua palavra, olhando para esta mensagem de frente, encarando a nossa responsabilidade neste tempo, Pai. Nos sentimos, Senhor, tão pequenos e desprovidos, Senhor, nesta hora, de coisas tão grandiosas, Pai. Mas aprove ao Senhor derramar, Senhor, estas coisas em nossas vidas, Pai. Talvez nunca pedimos para estar aqui, Senhor, mas o Senhor nos trouxe a cada um de nós, Pai. Aleluias, aleluias. Nenhum de vocês pode vir a mim se o Pai não o trouxer, disse Jesus. E todo o que tem vindo a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Senhor, meu Deus, cremos que o Senhor montou esse cenário. Cremos que o Senhor, Pai, colocou cada peça em seu devido lugar, meu Deus. Em breve as cortinas serão fechadas, mas até que isso aconteça, Senhor, eu quero, Pai, representar o meu papel, e cada um de nós o seu papel.
neste dia e nessa hora, Pai, que possamos cumprir isso afinco, Senhor, e com alegria no coração, e Senhor, detectando, Senhor, a palavra para o nosso dia, reconhecendo a mensagem e o mensageiro, Senhor, nunca abrindo o ventre espiritual para doutrinas estranhas, falsas, mas caminhando no centro da Tua palavra, meu Deus, nos alimentando desse maná puro, desse alimento secreto, esse alimento escondido, com a espada, Senhor, em nossas mãos. Essa espada está aqui agora, Senhor. Essa espada está na mão da noiva nesse dia, Pai. Abençoe a Tua igreja, abençoe o ministério, a cada um nesse momento, Pai, nesta hora tardia. Oh, meu Deus, nos ajude a estar preparados para o que vem, Senhor. Como seres humanos, Senhor, que somos, Pai querido, às vezes ficamos um pouco preocupados, mas como cristãos, como crentes, essa fé em nosso coração dissipa todo medo, dissipa toda insegurança, Pai, e nos faz aguerridos, nos faz fortes, nos faz prontos para essa hora. A noiva clama: ora vem, Senhor Jesus, ora vem, Senhor Jesus, ora vem, Senhor Jesus. O Espírito e a palavra diz: ora vem, Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Ajuda-nos, Pai Santo, a nos identificarmos mais e mais com esta mensagem, Pai. Obrigado, Senhor, por este profeta. Obrigado, meu Deus, pela minha igreja. Obrigado, meu Deus, pelo meu pastor. Obrigado, Senhor, por me permitir ocupar o meu lugar no corpo, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Aleluias, aleluias, aleluias. Eu amo, porque Ele primeiro me amou e comprou minha salvação no madeiro do Calvário. Você o ama? Diga isso a Ele. Eu amo, eu amo, porque Ele primeiro me amou, Deus, e comprou minha salvação no madeiro do Calvário. Continue tocando, suave. Pastor Oswaldo. Aleluia. Aleluias. Vamos cantar. Eu amo, eu amo, primeiro me amou e
coração.